Na bronca entre o Twitter e o Brasil, dois protagonistas ficam com todos os holofotes. De um lado, Elon Musk, visto pelos seus como um grande inventor, um gênio e um guerreiro da liberdade de expressão irrestrita. Do outro lado, Alexandre de Moraes, encarado pela sua torcida como um homem firme, implacável e um campeão da soberania nacional. De fato, são duas personalidades reluzentes, ofuscam tudo que se aproxima. Conseguem ofuscar inclusive os coadjuvantes dessa história. Só que tem um coadjuvante aí que é grande demais para ser ignorado. Eis que a China entra em campo. Eu sou o Arvro e esse é o meu textão sobre a crise do Twitter. Você conhece a história. Elon Musk, já conhecido pelos seus foguetes e carros elétricos, compra o Twitter, uma rede social influente. Ao custo de 40 bilhões de dólares, ele esperava levar a voz dele e as ideias dele mais longe. Não é a minha interpretação, é o que ele mesmo disse em várias ocasiões. Depois da aquisição, a plataforma sofreu diversas mudanças, inclusive para promover os posts do próprio Elon Musk, que em dado momento reuniu uma equipe na noite de domingo para saber por que o perfil dele não tinha o alcance que ele queria. Paralelamente a isso, o Twitter foi ganhando uma fama de permissividade com supremacistas, nazistas e similares. Isso se tornou um problema em vários países. Na Inglaterra, o Twitter foi usado para convocar uma série de manifestações muito violentas contra a imigração. O Elon Musk não apenas defendeu essas manifestações aí, como ainda disse que a Inglaterra tinha mais é que cair numa guerra civil. No Brasil, a coisa estava indo pelo mesmo caminho, só que aí a Suprema Corte começou a pedir a exclusão das contas que estão agindo ilegalmente dentro da plataforma. O Alexandre de Moraes já vinha requisitando que o X retirasse do ar perfis com postagens de mensagens antidemocráticas. Muitas vezes essas ordens foram questionadas, vêm sendo questionadas desde abril pelo Elon Musk, que é o dono do X, até que Elon Musk falou, olha, então... segundo o Elon Musk, né? Estou fechando oficialmente o escritório do X aqui no Brasil, porque, segundo ele, o Supremo Tribunal Federal não estaria atendendo a recursos do X em relação a essas determinações do ministro Alexandre de Moraes. A queda de braço levou a justiça brasileira a exigir a indicação de um representante legal no Twitter no Brasil, um responsável pela plataforma aqui, respondendo às leis daqui. O Twitter resistiu. Porque foi justamente essa a gota d'água para que o ministro Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, indicasse que caso a ordem de indicar um representante aqui no Brasil não fosse cumprida, que o X poderia ser suspenso aqui no Brasil. E é isso que nos traz a esse momento em que o Brasil decide banir a plataforma. Não é um acontecimento banal, até o presidente da República tem que se posicionar. Ele pensa que é o quê? Então é o seguinte, cara, ele tem que respeitar a decisão da Suprema Corte brasileira. Se quiser, bem, se não quiser, paciência. Se não for assim, esse país nunca será soberano. Esse país não é um país que tem uma sociedade complexo de vira-lata, que porque o cara americano gritou, a gente fica com medo. Não. Esse cara tem que aceitar as regras desse país. Muita coisa acontecendo no Brasil, nossa atenção fica presa aqui dentro e a gente esquece do que está acontecendo lá fora. Por exemplo, ministro francês diz que Twitter pode ser banido da União Europeia. E aqui você vai entender que a União Europeia tem um código de conduta para as redes sociais. Esse código era uma mera sugestão. Era, né? Passou a ser obrigatório agora, em agosto. E o Twitter agiu como? Olha isso. O Twitter anunciou que vai abandonar o seu compromisso com o quadro de boas práticas da União Europeia sobre as redes sociais, código de conduta reforçado sobre desinformação, e os dirigentes europeus estão preocupados, já que a partir de agosto essas regras serão obrigatórias. Entre algumas das principais medidas estão a obrigação de retirar conteúdos ilícitos e proibição de publicidade focada em menores. Quem não cumprir essas regras pode ser multado em até 6% dos seus lucros.
E isso coloca as coisas em perspectiva para os brasileiros. Muita gente aqui encara a ideia de banir o Twitter como uma censura, porque até aqui, só quem acompanha o Brasil nessa coisa de banir Twitter são países fora do dito Ocidente, países que tendem a não ser vistos como democráticos na mídia hegemônica. Na China, o acesso ao X é bloqueado desde 2009. O Irã também baniu o X no país, proibiu também o Facebook em 2009, quando a população tomou as ruas em protestos que ficaram conhecidos como Revolução Verde. Se a União Europeia for obrigada a fazer o mesmo, aí surgem outras interpretações para o caso do Brasil. O nosso país estaria entrando na vanguarda, na defesa dos Estados nacionais, contra a interferência do capital transnacional que está financiando a revolta da extrema-direita no mundo afora. E aqui entra uma diferença, que é a história colonial do Brasil, que coloca o país na posição de ser tutelado pela potência da vez. Os Estados Unidos sempre fizeram de tudo para defender os interesses das empresas deles por aqui. E nesse momento não é diferente. Foi uma nota que saiu mais cedo, antes da decisão do ministro Moraes, da Embaixada dos Estados Unidos. A Embaixada dos Estados Unidos disse monitorar a crise entre o X e o STF e que liberdade de expressão é pilar da democracia. É nesse ponto que o embate com o Twitter começa a abalar as relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos. É uma história que a América Latina sabe muito bem como começa e como termina. Primeiro, eles dizem que o país não é democrático, depois aplicam sanções e, se bobear, patrocinam um golpe de Estado. É uma posição delicada, mas eis que a China tem algo a dizer. Essa aqui é a conta oficial do Ministério das Relações Exteriores da China no Twitter. O selo prateado é uma prova disso. Ou seria uma prova, né? Porque o Twitter foi meio displicente aí na distribuição desses selos. Chegaram a dar o selinho prateado para alguém que fingiu ser a ABIN no Twitter. Isso aconteceu. Seja como for, tá aí o recado da China, ó. A China apoia firmemente os países latino-americanos na oposição à interferência externa e na defesa da soberania. Os Estados Unidos não devem fazer o que quiserem e fazer ouvidos moucos às preocupações legítimas e ao chamado por justiça dos países latino-americanos. O que os países latino-americanos mais precisam é de respeito, igualdade, não interferência em assuntos internos e cooperação ganha-ganha. A ultrapassada doutrina Monroe dos Estados Unidos, o intervencionismo, a intimidação, a coerção, as sanções e os bloqueios são as últimas coisas que eles querem. A doutrina Monroe se estabeleceu quando os Estados Unidos intimou a Europa a ficar fora das Américas. Com isso, a gente passou a ser chamado de quintal dos Estados Unidos. O slogan dessa doutrina aí era América para os americanos. Só que América eram as Américas, inteirinhas, né? E americanos eram só os do norte. A China, com esse comunicado, também está dizendo América para os americanos. A diferença é que o sentido de americano aqui é muito mais amplo. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Ou quase, como esse é o Meteoro TXT, dedicado aos textões, a gente encerra com Rui Barbosa. A soberania do povo é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Nenhuma autoridade, seja qual for, coparticipa com ela nesta supremacia. Agora sim, né? Se você viu até aqui, o meu agradecimento. E se você gostou, o meu convite. youtube.com/arvro. É a casa dos meus textões. Tô por lá te esperando. Valeu!